Mas o empresário brasileiro é assim, ó, vou abrir um negócio, quanto de lucro ele vai dar já na primeira semana? Ah, vá pro caralho, né? Cara, já quer o CMV do... Entendeu? Né? Então, assim, nós estamos falando de... E aí, ô, camarada? Bora. Vamos lá, então, né? Posso ir, né? Certeza, né? Ai, ai. Vai pro raio que os... Tá bom, vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Muito bem. Hoje eu vou falar de um assunto aqui. Aliás, hoje é dia 17 de março de 2026. Por que eu estou dando essa data? Porque na próxima segunda-feira, hoje é terça. Na próxima segunda, começa a contar aquele prazo que você poderá mandar para a Receita Federal a sua declaração de renda, né, do ano anterior. Ou seja, é a declaração que você faz em 2026 com o ano base de 2025. Muito bem. Aí nós convidamos uma pessoa que não só é um profissional da área, né, com MBA em finanças, um cara das ciências contábeis, então, não só preparado do ponto de vista acadêmico, mas tem larga experiência nessa área e vai poder dizer para a gente se tem ou se não tem o pulo do gato, como é que você pode declarar, o que você pode fazer, o que você não pode, quais são os riscos que não vale a pena correr, né? Aquela pegadinha que você acha que pode fazer com a Receita que no final você dá de cara com aquela malha finíssima, entendeu? Ou seja, hoje eu vou ficar sabendo aqui de tudo que eu não sei em relação à declaração de renda e espero que você também. Independente disso, também esse conteúdo vai ficar aqui, porque muito do que ele vai dizer aqui vai valer para todas as vezes que você for fazer uma declaração do imposto de renda. O que manda muito é a postura do sujeito, né? A gente, tradicionalmente, a gente odeia pagar imposto, né? Eu não sei de onde vem esse ódio. Talvez seja do retorno que o imposto no Brasil, até hoje, ainda é muito pequeno, né? Políticos tão larápios aí, né? Poderes tão esdrúxulos, gastando tanto o nosso dinheiro de forma errada, e aí a gente fica com aquela renitência achando que a culpa é do imposto. Não, a culpa não é do imposto. A culpa é das pessoas que manipulam esses recursos todos e não devolvem esses recursos para a sociedade como deveria ser. Já mudou? Mudou. Está melhorando? Tá. Agora com essa reforma tributária que vem aí, por exemplo, nós vamos pagar muito mais imposto. Mas não é porque aumentou, não. É porque você não vai ter para onde correr. E eu acho isso bom, né? Porque à medida que o volume do dinheiro vai aumentar, a gente vai começar a cobrar também mais responsabilidade de quem administra tudo isso, e esse recurso pode voltar para o país, né, em forma de benefício. Esgoto, né, estradas, infraestrutura, tecnologia, cultura, porque vai ser uma montanha de dinheiro. Muito bem. Paulo César, já falei, MBA em finanças, o cara que fez ciências contábeis, tem uma larga experiência nesse assunto. Paulo, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas, prazer tê-lo aqui. E, como eu disse, eu espero aprender muito, viu? Porque de Receita Federal eu sou completamente analfabeto, como a maioria dos brasileiros, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leal. Muito obrigado pelo convite. Espero agregar bastante conhecimento aí a todos que estão aqui e quem está de casa vai assistir esse podcast. Então, como você disse, uma questão que você falou do imposto de renda, é muito importante a gente entender essa questão, principalmente do tempo que você vai declarar, né? Porque 2026 agora, a gente vai declarar o ano calendário de 2025. Isso aí é muito importante a gente já entender o que é esse ano calendário. São informações da Receita que vem do dia 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro do mesmo ano. Então agora em 2026 você vai declarar tudo isso que ocorreu durante esse ano calendário. Vale ressaltar que muito se vem dito em relação à isenção dos 5 mil. Isso
É algo que está em várias mídias sociais. As pessoas acham que vai valer. Não. Vai valer na declaração de 2027. Exatamente, porque lá em 2025, em dezembro de 2025, lançou-se uma normativa onde dizia que contribuinte que arrecadasse até 5 mil seria isento do imposto de renda. Só que válido a partir de janeiro de 2026, que é o ano calendário que a gente vai declarar lá em 2027. O ano passado, esse valor era quanto? Esse valor, ele estava na casa dos 33. 33 dividido por 12 meses, vai dar... por 12 meses aí, né? 2 mil e pouco. Exatamente. Agora, a gente já consegue ver essa diferença mensalmente, a partir de 2026. Vê que tem uma arrecadação menor ali em relação ao imposto, onde basicamente é mais dinheiro no bolso do trabalhador. Só que aí, como o imposto de renda ele trabalha com regime de caixa, então a gente vai pagando o imposto de renda mensalmente, ele vai sendo descontado mensalmente. Lá no final do ano a gente faz essa declaração anual e vê se tem a restituir ou então eu tenho um valor a pagar. Ou seja, se você ganhou a mais, né? Se você teve desconto de imposto de renda que foi retido na fonte pagadora quando você recebeu, né? Por exemplo, eu ganhei, sei lá, R$ 6.500 todo mês agora, esse ano, 2026, beleza? Presta atenção no que eu estou falando, 2026. Eu vou ter um imposto retido na fonte, não sei quanto, mas vou ter lá, porque eu estou isento só até 5 mil, beleza? Tá, aí descontou janeiro, fevereiro, até dezembro. Beleza. Quando for em março de 2027, eu vou fazer a minha declaração. Tá. Se eu tiver gastos dedutíveis do imposto pago, esse imposto que foi retido na fonte, pode ser que parte dele volte para mim. Mas só se eu tiver direito nesse sentido. E muita gente não consegue entender isso de jeito nenhum. Mas por que eu paguei então se agora eu vou pegar de volta? Explica isso para a pessoa entender por que a declaração é importante nesse sentido. Ou seja, você não declara só o que você ganhou, você declara o que ganhou e declara o que gastou. E parte do que você gastou vai oferecer um potencial de dedução no imposto que você pagou na fonte lá. Exatamente. É importante entender essa questão das deduções, porque para até ter uma noção do que eu posso ou não tá recebendo. As deduções hoje, elas podem vir de diversas formas, como gastos hospitalares, gastos médicos e gastos com educação. São os 3 principais. Então, se você teve um alto custo, um alto gasto com medicação, com hospital, com educação, esse valor gasto pode ser dedutível caso você tenha caso você tenha pago um valor a mais do imposto. Então, lá no final do ano, eu vou fazer um débito e crédito básico ali, ó. Recolhi tanto, tive um gasto de tanto, tenho a restituir, tenho a pagar. Basicamente, o cálculo é isso. Ou seja, vamos imaginar que eu paguei ao longo do ano R$30 mil de imposto de renda. Vamos imaginar isso. Só que aí eu tive despesas hospitalares, odontológicas, com educação. Eu tive lá uma despesa de R$20 mil ao longo do ano, não é? Beleza, bom, eu paguei 30 de imposto, mas eu gastei 20. Não são os 20 que vão ser descontados, né? Tem um negócio aí. Tem uma tabela, tem todo um cálculo a ser feito ali. Entendi. Não é os 20. Um menos o outro, sobrou isso ou faltou isso. Não é assim. Não é assim. Tem um cálculo um pouco mais complexo por trás dessa Mas fórmula parte aí. do que eu gastei com hospital, com dentista, com educação, parte do que eu gastei vai ser deduzido daquele imposto que eu já paguei. Exatamente. Entendi. Exatamente. Que aí chegamos uma fórmula em que ou eu tenho a pagar ou eu tenho a receber. Bom, vamos levar aqui a nossa conversa para um rumo que eu acho que é muito importante, né? O sujeito está em casa assistindo a gente e tal, e ele fala, e agora, hein? O que eu devo fazer?
muita gente que ganhou mais do que 33 mil o ano passado está obrigado a fazer a declaração. Primeira pergunta. Essa pessoa, o cara ganhou 40 mil o ano passado. Ele ganhou assim, ele ganhou e a Receita sabe que ele ganhou, ok? Não é o cara que ganhou e recebeu e ninguém sabe, não. Ó, passou pela minha conta lá 40 pau que eu recebi de Pix não sei das quantas, ordem de pagamento de não sei quem, então deu 40 mil. Por que essa pessoa tem que procurar um profissional para fazer uma declaração do imposto de renda? Por quê? Exatamente. Eu sempre digo que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu vou trazer dados aqui, dados esses que foram ditos ontem, numa live que a Receita Federal fez às 10 horas da manhã, onde ela lançou tudo que vai ser cobrado, valores para quem deve declarar o imposto de renda. Primeiro, quem recebeu em 2025 rendimentos tributáveis superiores a 35.584, tem que declarar. Tem que declarar. Tem que e declarar. Não é opção. Quer dizer, não, eu resolvi, não. Não, tem que declarar. Tem que declarar. Então, Entendi. assim, como você disse, a Receita sabe que esse valor entrou na sua conta. Ela é apelidada de leão, não é à toa, né? Não é à toa. Segundo, quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis acima de 200 mil. Ou seja, tinha um valor lá, tem um valor investido, tive um rendimento acima de 200 mil. Sou obrigado a declarar o imposto de renda. Mesmo sabendo que esses 200 mil não são tributáveis. Exato. Mesmo sabendo, você não vai ter que pagar imposto, mas você é obrigado a dizer para a Receita que você ganhou aqueles 200 mil. Exatamente. Entendi. Outra questão, eu obtive em 2025 ganho de capital, ou seja, vendi um imóvel, vendi alguma coisa e obtive um ganho de capital acima desse valor. Então, também vou ter que fazer essa declaração. No caso aí, o ganho de capital de uma venda de imóvel não é rendimento tributável. Não, exato. Não incide nele o imposto de renda. Só que aí a gente tem uma questão. Tributável, sim, mas, por exemplo, vendi um imóvel dentro de um prazo, já comprei outro imóvel. Então, aí eu entendo que eu não tive um ganho de capital em cima disso, porque eu usei para adquirir outro imóvel. Entendi. Mas eu tenho que fazer essa declaração. E outra questão, eu tive um investimento acima de 40 mil dentro de um mês, ou então me rendeu um rendimento de investimento, de aplicação, dentro de algum dos meses do ano, independentemente de qual, onde eu tive a incidência do imposto. Então, eu vou ter que declarar isso lá na minha declaração de imposto de renda. E outro caso também é Receita Bruta de Atividade Rural. Ano de 2024 ela era menor, estava na casa dos 165 mil. Para esse ano eles aumentaram, foi para 177.920. Então, tive uma Receita Bruta de Atividade Rural superior a esse valor, também tenho que fazer essa declaração de imposto de renda. No caso da atividade rural, para quem vai declarar agora, com o ano base em 2025, o valor é de 177 mil. Ou seja, quem tem uma propriedade rural, uma chácara, qualquer coisa que é considerado propriedade rural, e ele tem lá ele produz alface, ou cenoura, ou tomate, ou cria galinha, ou ele é um pequeno produtor de leite e tal. Se a renda dele chegou a 176 mil, ele não precisa se preocupar com declaração. Exato. Mas passou desse valor, ele já tem que fazer a declaração. Exatamente. E outra questão também é que eu realizei operações na Bolsa, que é aquilo que eu falei anteriormente, acima de 40 mil, ou tive rendimento. Se o cara que tem um investimento no Tesouro Direto, por exemplo, que às vezes as pessoas compram lá alguma coisa e esquece que está lá e tal, não sei o quê. Mas nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que a conta dessa pessoa seja na Caixa Econômica Federal. Quando ele vai pegar aquele extrato
que vai valer na declaração, isso vai estar lá. Já vai estar. É muito Entendi. importante essa questão da documentação. Entendi. Então, assim, tem gente que tem conta em N bancos. Então, tem gente que tem conta que nem sabe que tem. nem sabe que é exato, que nem sabe, eu deixei um dinheiro lá, deixa investir. Não, deixa eu lá. te contar um caso meu aqui. Um caso meu. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, tal. Um belo dia eu falei, vou embora e tal. Beleza. Aí, uns anos depois, eu descobri que tinha ficado uma poupança no Banco Itaú, que era Unibanco ainda, entendeu? E essa poupança apareceu por conta de um problema. A declaração falou, tá faltando um negócio. Eu falei, o que está faltando? Tem uma poupança, não sei das quantas. A Receita identificou isso. Aí eu fui atrás, realmente tinha. Aí tinha lá 100 e poucos reais nessa poupança. E aí, ano a ano, eu fui colocando ela na minha declaração. Uhum. Tá lá, mas nunca mexi, porque é uma conta lá do Rio de Janeiro, não sei o quê. Já tá em quase 3 mil reais. Olha, professor. E assim, e aí o contador, quando é que nós vamos gastar esse dinheiro? Não sei. Mas, cara, você vê, né? Se não fosse a Receita, essa conta ia estar lá e eu nem saberia que ela existia, porque eu esqueci completamente. Exato. Só para você ter uma ideia desse negócio, é tão louco que um belo dia, 20 anos depois, eu descobri um cheque que eu recebi de pagamento de um trabalho que eu fiz na TV Globo, que eu não descontei, de um banco chamado Banco Econômico, que eu não descontei o cheque, você acredita? Em meu nome, cheque nominal, tal, da TV Globo, tal, do Rio de Janeiro, não descontei. O banco já nem existe mais, ou seja, né? Mas enfim, você vê, eu ganhava tanto dinheiro que esqueceu de descontar um cheque. Que eu esqueci de descontar o cheque. São essas coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, né? Mas enfim, muito bem. Então, vamos lá. O sujeito chegou hoje lá no seu escritório. Eu quero fazer a minha declaração. Qual é a postura desse sujeito que você fala, não, desse jeito aí vai dar problema? O que essa pessoa chega lá e acha que você, como especialista, vai conseguir fazer contra contra as normas, contra o que está estabelecido? Primeiro, essa questão é muito importante porque ao fazer a declaração, você fez a sua, beleza, mas a partir do momento em que você contrata um profissional da área para fazer sua declaração, você tem que ter muita ciência que é o nome dele que está em jogo. Independente que a pessoa que vai cair na malha fina, mas é o trabalho dele que está lá, é o trabalho dele que vai ser visto. Então tem o que muita pessoa faz, que não façam, tá? É arrumar despesas para bater no meu imposto de renda, por exemplo, despesas médicas. Só que você acabou de dar um exemplo aí que muito válido. Você não sabia que tinha uma conta que estava tendo rendimentos, a Receita te informou que você tinha essa conta. Uhum. Então, hoje é ilusão a pessoa achar que a Receita não sabe. Não tem ciência do que entra, do que sai e do que você tem e deixou de ter. Em minutos ela vai pesquisar e vai descobrir tudo. Principalmente depois da declaração pré-preenchida, que é aquela que você coloca seu CPF e ela já puxa basicamente tudo. Que ela cruza dados de diversos lugares. E-social, de MOB, de MED, tudo. Então ela são vários cruzamentos. Qualquer um que me pagar alguma coisa que vai declarar lá, se eu não declarar aqui que recebi, a Receita diz, mas disseram que te pagaram e você não está dizendo que recebeu, tem um probleminha aí, ué. Exatamente. Ai. Só para eu vou te dar uma informação aqui que é desse ano, a primeira vez que vai ter, que foi dito, como eu disse, foi dito ontem na live, que é o chamado cashback do imposto de renda. O que é esse cashback? É algo que nunca foi visto anteriormente, mas ele diz o quê? Contribuintes que não declaram imposto de renda, ou seja, não se enquadraram em nenhum desses fatores que eu disse aqui anteriormente,
não teve rendimentos acima de 200 mil, não teve, digamos assim, juntou tudo que eu recebi, não foi acima de 35. Entretanto, de alguma forma ele teve imposto retido a mais, a Receita Federal ela vai identificar esse contribuinte e, para valores até R$1.000, ela vai restituir esse contribuinte, mesmo ele não tendo feito a declaração de imposto de renda. Entendi. Desde que esse contribuinte, o CPF dele seja como a chave Pix principal. Então, a Receita vai identificar. Essas pessoas elas vão receber a partir de junho, se eu não me engano. Tem um lote especial para esse tipo de pagamento e algo inédito que a Receita nunca fez. Ela restituiu o contribuinte mesmo ele não cobrando a Receita, digamos assim. Então, a Receita foi lá identificar, não, esse cara aqui, ele tem a receber. Só que ele não declarou para mim. Não, mãe, paga ele. Ele tem a receber, paga ele. Isso é algo que inédito, que nunca porque isso nunca aconteceu, feito. Né? Não. Existia a restituição para quem fez a declaração. Agora, se o sujeito não atingiu nenhum desses âmbitos aí que obriga ele a fazer a declaração, ganhou 32 mil, mas durante esse processo aí, se ele pagou imposto, por exemplo, vamos imaginar que ele fez lá ele recebeu alguma coisa via... Eu nem sei se existe isso, mas vamos botar aqui um RPA qualquer lá que foi declarado por uma empresa. E nesse RPA houve um desconto de R$500 de imposto de renda. Vai ter um cashback mesmo que esse cara não declarou. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Olha mesmo só. Ele não tendo declarado e a Receita identificado que ele tem valor a receber, Entendi. A Receita vai pagar. Porque o cara falou assim, eu não ganhei 35 mil, eu ganhei 32, mas eu paguei 900 conto de imposto de renda, porque teve um negócio que eu fiz ali que teve um descontinho, o outro teve um descontinho, eu não atingi o valor de 35, portanto não sou obrigado a fazer. Antigamente é assim, você não declarava porque você não era obrigado e aquele imposto que você pagou lá não voltava para você. Não voltava. Agora vai voltar. Agora vai voltar. Essa é uma boa notícia, viu, cara? Exato. E outra coisa, isso não é um volume pequeno de dinheiro, não. Com certeza não. Entendeu? São muitos contribuintes. Porque, vamos lá, você fala aí de milhões de pessoas, né, que não declaram, que não vão estar obrigadas a declarar. E, sei lá, R$500 voltando para cada um, olha o dinheiro que é isso. Isso passa de bilhão. Ontem na live da Receita, eles disseram que esperam cerca de 44 milhões de declarações. Pois é, cara. Esperam. Você vê, 44 milhões de declarações, beleza. Nós somos 210 milhões de pessoas. Então, quanta gente não está na faixa de ganho que vai obrigá-lo a fazer a declaração? Exatamente. Todas essas pessoas podem ter uma quirelinha lá para voltar do cashback, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Essa notícia aí é a principal notícia desse podcast hoje. Sabe por quê? Porque muita gente que não declara, nem vai... Quando receber um aviso da Receita Federal, o cara vai pensar que é pegadinha. De onde que veio isso? Sabe por quê? Porque essa informação, por mais que a maioria não sabe e não vai saber. Se não tiver uma campanha muito grande, explicando e tal, muita gente vai ficar com medo até de abrir o envelope. Exato. Porque é impressionante isso, né? Quando você recebe um envelope da Receita Federal, você já pensa que é um trem grave. O que foi que eu fiz? Onde eu errei? Que crime que eu cometi? Entendeu? Então fica imaginando o sujeito mais simples e tal, que ganhou 30 mil no ano, recebendo uma notícia lá, tem um cashback para você. Um Pix da Receita. Tem um Pix aí para você, entendeu? Você imagina, em relação a prazo, né, agora, vamos lá, que é outra coisa que o brasileiro é mestre em deixar tudo por último. Pela sua cara eu já imaginei aqui, como é que é. Qual é o seu conselho em relação a isso? Não deixa para a última hora, isso já é mais do que óbvio, né? Mas, assim, algo que a pessoa possa entender de uma vez por todas que não é bom ficar de retardatário. O prazo da declaração desse ano, ela vai do dia 23 até o dia 23 agora do 3, até o dia 29 de maio.
Então, de todos esses anos para trás, a gente perdeu basicamente quase uma semana já de declaração. Porque se eu for puxar um histórico, geralmente as declarações de imposto de renda costumavam entrar lá dia 15, 16, 17. Esse ano já é dia 23. Então, assim, é menos uma semana que a gente tem para fazer essa declaração. E é muito importante salientar que esse período, como você disse, o brasileiro gosta de deixar tudo dos 45 do segundo tempo. Então, assim, não, tá, vou ver se eu vou declarar. Amanhã. Vou ver. Aí chega uma informação para ele lá, nossa, você tem que declarar. Aí sai correndo atrás de informe de rendimento, aí sai correndo atrás de despesa para deduzir, e sai correndo atrás de nota fiscal de médico. Aí quando você for lá ver, isso que acontece muito, querendo ou não, você vai fazer lá algum exame, alguma cirurgia, aí você, principalmente com pessoas idosas, é bom até um alerta. A pessoa vai lá e fazer um exame de médico, gerou uma nota fiscal. Aí eu levo um sobrinho, eu levo uma filha, aí a filha vai lá e fala assim, não, eu não tô com o CPF dele aqui, coloca a nota no meu nome. Pronto. Já aconteceu o caso de eu pegar o imposto de renda de um senhor que tem 15 mil, fez um procedimento de cirurgia do olho, e a nota gastou 15 mil, só que a nota estava no nome de outra pessoa. Não pude querendo utilizar desse crédito, digamos assim, para bater no meu Ou imposto de seja, renda. e aquela outra pessoa pode não ter usado esse crédito para poder abater, porque no caso dela não ia representar nada. Exatamente. Ou seja, isso é uma coisa bem interessante das pessoas se tocarem, viu? Exato. Porque isso deve acontecer demais. Com certeza. Com Você certeza entendeu? acontece. Deve acontecer demais, porque a pessoa envolvida principalmente idoso, né? Envolvida nisso, normalmente a filha, um amigo, o cuidador, sei lá quem e tal. Não, põe aí no meu nome mesmo. Outra coisa importante que eu acho, aproveitando a sua estada aqui, é em relação ao CPF das pessoas. Desde quando surgiu o Pix, no começo acho que passou batido e tal, enfim. Mas eu falei para muita gente, falei assim, ó, muito cuidado com o que você está recebendo aí via Pix. Me manda um Pix. Independente da chave ser o imposto de renda, o CPF, ou o telefone, ou qualquer um, isso vai no seu nome, para sua conta lá no banco. Ok? Então vamos pensar aqui no caso de uma pessoa que faz jardim. Uma pessoa que cuida de jardim. Então aí vamos imaginar que esse cara, antes ele estava habituado a receber em dinheiro ou de outro jeito, tal, normal. Ganhou 50 mil lá no ano, porque muitos ganham até mais do que isso, né? Só que com o Pix, a informação ela está muito disponível. A Receita vai saber claramente quanto que essa pessoa ganhou. E a maioria não tem nem noção do que é fazer uma declaração de imposto de renda. Não é porque o cara é desonesto, não, é que isso não faz parte da vida dele, não. Ele fala, não, declaração, o que é isso? Declaração é para gente rica, né? Muita gente pensa isso. Esse é um caso. O outro caso acontece demais com marceneiro. Com essa gente? O cara vai na sua casa, você precisa dar um armário para a cozinha. Aí ele vai lá e faz um orçamento para você. O orçamento dele, ele vai lá, calcula material, ferragens e tal, né? Enfim, falou, seu armário vai custar 15 mil. Aí, desses 15 mil aqui, vamos imaginar que 5 mil seja o material que ele vai comprar. Os outros 10 mil, desses outros 10 mil, ele está tirando a mão de obra dele, o valor da oficina dele lá, né, que ele tem que cobrar, e funcionário. Beleza? E esse marceneiro aqui é como a maioria que nem empresa tem, não tem noção, não tem nada. Mas o cara vai mandar o Pix para ele. E esses 15 mil vai entrar na conta dele. Ou seja, corre o risco desse marceneiro chegar lá no final do ano com um volume de 350 mil de Pix. Sendo que esse dinheiro aqui, nem 100 mil ficou para ele.
eu te mostrei 2 casos. Eu poderia ficar falando aqui de 300 casos, mas esses 2 já são o suficiente para você dizer, ó, não, ou sim, ou tem problema, ou não tem problema. E aí? Então, você falou nesse caso aí da informalidade, né? Da pessoa física, ela prestar esse tipo de serviço, onde eu vou receber um valor, só que a gente sabe que esse valor não é o que vai para o meu bolso, que eu tenho minha matéria-prima, eu tenho meus custos para estar entregando aquele serviço. O ideal seria eu sair da informalidade, ter pelo menos um MEI ali onde eu posso emitir uma nota e eu posso reconhecer ali que realmente foi uma receita que entrou no meu bolso. Mas a receita ela não é muito clara em relação a esse recebimento via Pix. Só que a gente sabe, a gente citou aqui anteriormente que ela tem total acesso ao que entra e o que sai. A Receita não está dizendo ou não disse ainda que eu vou lá pesquisar, não. Mas isso pode ocorrer. Mas isso pode ocorrer. É algo que se deve atentar e sair da informalidade. A gente sabe que, querendo ou não, a gente vai pagar uma carga tributária superior se eu tiver formal. Entretanto, é aquela questão, eu deitar no travesseiro e dormir tranquilo sem preocupar com o leão. E eu vou te dizer uma coisa, na verdade, eu estava falando isso essa semana passada com um calheiro, reclamando que não sei o quê, parará, que o imposto e tal, não sei o quê. Aí eu falei, você está pagando imposto errado, que você é otário, que não precisava ser assim. Se você tivesse uma pequena empresa, uma empresa no Simples, tal, não sei mais o que, tudo direitinho lá e tal, você ia faturar normalmente pela empresa, você ia pagar lá 6% no Simples, 6,5%, sei lá, por aí e tal, e no final do ano você poderia transferir esse lucro para o seu nome, pessoa física, sem pagar imposto de renda. Pessoa física. Aí, falei, pois é, tá vendo aí? Agora, essas pessoas, infelizmente, a cultura faz a diferença nessa hora. Entendeu? O cara, ele nem aventa. Mas então, ficaria melhor para mim. Eu falei, mas todo mundo fala que é o contrário. Eu falei, não é o contrário, não. Eu ouvi isso de um dono de uma loja de construção há 2 ou 3 anos atrás. Isso aqui ele disse para mim. Ele falou, olha, Léo, é o seguinte... existe a cultura do sem nota, tal, que é o lucro, né, sem nota e tal. Aí eu fui em São Paulo num congresso. Cheguei lá, eu fui ver uma palestra de um sujeito lá, beleza? Aí no final dessa palestra, ele provou lá na palestra que ao invés de ganhar dinheiro não dando nota, eu estava perdendo dinheiro. Porque eu falei, mas como assim, ué? Ele falou, não, sabe por quê? Porque o estoque não estava administrado da forma correta. Porque eu não dava nota. Então, o estoque ficava meio... tinha 10, mas parece que tinha 15. Entendeu? Sumiu 1, 2, 3, que era incontrolável. Dependendo do seu regime, o seu estoque gera um crédito. Aí, o seguinte, aí eu passei, aquele troço entrou na minha cabeça como uma missão, entendeu? E aí, nunca mais. E isso, quando ele me falou isso, já tinha 1 ano e pouco que ele tinha mudado esse negócio. Agora, se você chegar aqui e falar assim, eu fiz uma compra no dia 7 de janeiro, e me dá seu CPF, sai a nota, sai uma cópia da nota. Não sai nada sem nota, tudo tem nota, controle. Hoje eu sei exatamente quantos parafusos de micro eu tenho para vender, porque tá tudo, entrou tanto, vendeu tanto, tem que ter tanto aí no estoque. Então a perda diminuiu sensivelmente. E a hora de fritar o bagaço, sabe o que aconteceu, Léo? O meu lucro aumentou. Comecei a ganhar dinheiro, de verdade mesmo. Ou seja, então, nós temos um problema, sabe? A gente acredita que no jeitinho e não sei mais o que, então, vai acabar sendo melhor. Pode até ter uma situação ou outra que, se você não paga o imposto, você pode ter até mais lucro em dinheiro, naquele momento ali. Mas se você for medir as consequências, se você deixar o tempo passar, se você for levar
isso e mais aquilo e outra coisa, em consideração no frigir mesmo lá. A hora que você for botar na caneta, não. O que eu ganhei para andar fora da lei não valeu a pena. Entendeu? Exato. Essa questão de pensar a curto prazo é o que detona com a maioria, com grande parte dos empresários, né? Porque aí eu vou economizando aqui por deixar de fazer isso, só que lá na frente eu tomo uma autuação que 3 vezes maior do que eu economizei, digamos Chega uma hora que a conta chega, né, cara? Uma hora a conta chega. Não tem pra onde correr. Chega Exato. uma hora que ela chega mesmo, né? E assim, já saindo um pouco dessa linha aqui do imposto de renda, algo que você falou que é interessante, essa não emissão de nota. Com a reforma tributária, isso vai acabar. Não vai ter jeito mais. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ou seja, outro dia eu li uma matéria sobre isso e é interessante. Um economista falou assim, ó, o volume de recursos que entra vai aumentar pra cacete. Vai ter em 2027, nós vamos perceber um aumento de arrecadação que não tem a ver com aumento de imposto. Com certeza. Tem a ver com o fato das pessoas não conseguirem mais sonegar. Entendeu? E muito dessa sonegação é feito sem motivo nenhum. Porque no final das contas, é o que esse cara falou só, o lucro ia na perda de produto que eu não tinha controle nenhum. Eu não regulava meu estoque. Porque, escuta, aquele joelho de 100, não sei o que, da Tigre. Acabou? Acabou. Ué, mas tinha 200. Acabou. Como é que ele vai saber se tudo foi vendido, se alguém não levou, se alguém não roubou? Como é que ele vai controlar? Não tem, Ou seja, então, no final das contas, né? E outra coisa, né, cara? Aquilo que você falou. Quando o cara pensa assim, não, minha empresa tá assim, ipsiliter organizada, tá tudo certo, pode até chegar com uma coisa lá de alguma coisa, mas aí vai ter uma defesa, porque lá não tem feito nada errado. Pode ser um entendimento, mas não tem esse papo. Tem como defender e dizer, não, foi pago, tá aqui o... Porque tem isso também, né? O povo recebe o imposto e fala, não recebi. Como não recebeu? Tá aqui, ó. Exato. Eu já paguei conta de, não sei se de água ou de energia, que aconteceu isso, entendeu? Erro na leitura. Não sei o que, não pagou, não, pagou sim, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, pagou conta de meses, assim, atrás, paguei, tá aqui, ó, entendeu? Ou seja, então, quando você anda certo, ou pelo menos tenta, porque é muito difícil, tem empresas que são tantos itens, é tanto negócio, é tanta coisa, que os caras até esquecem. Por exemplo, eu comprei no Mercado Livre um negócio lá no meu CNPJ. Beleza. O que foi mesmo? Acho que foi um ar-condicionado. Beleza. Um tempo depois, o contador me ligou, ó, tem um negócio aqui que tem que pagar de diferença de CMS de um negócio que você comprou aí. Eu falei, uai, como assim? Não, Léo, seguinte, você comprou isso aí fora do país. Fora de Goiás. E aí tem uma diferença. Tive que pagar imposto que eu não teria pago. É a guia diferencial de alíquota. DIFAL, né? O tal de DIFAL, pois é. Ou seja, burrice a minha, porque eu poderia ter... A loja, inclusive, tinha filial aqui em Goiânia. Não sei como o que eles aprontaram, né? Que ao invés da nota sair daqui, ela saiu lá de Paraná, de Santa Catarina, e aí DIFAL. Fui pagar lá a mais, ou seja, tomei na cabeça. Mas nunca mais vai acontecer, não, entendeu? É uma vez só. Que bom. Não vai acontecer de novo, não. Serve como exemplo, né? Pois é. Então, assim, essa questão do imposto de renda, voltando ao imposto de renda, nós estamos falando de pessoa física. E a pessoa jurídica não é agora, ok, não é agora. Mas assim, só para um monte de empresário que está assistindo e preocupado, porque o empresário ele tem 2 problemas, né? Ele tem a empresa, que ele precisa fazer o imposto de renda, que o contador toma conta e tal, e tem a pessoa física dele, que sofre influência da empresa também, por conta de ganho, de transferência, de não sei o quê, enfim. E nesse caso, especificamente, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter?
Sim, o do empresário, né? A pessoa física do empresário, ela está diretamente ligada à sua empresa. Então, isso aí, sem sombra de dúvidas, o contador é seu melhor amigo nesse momento. Tem que tomar conta, Tem que tomar conta o ano inteiro, rigorosamente, né? O ano inteiro, ter toda a documentação, seja ela de algum aporte que foi feito, alguma distribuição de lucro, algum recebimento, algum rendimento. Então, todos esses dados vão estar com o seu contador, até porque durante o ano corrente de 2025 foi ele que fez todo esse trâmite para você. Então, o contador, realmente, nessa época, é o cara que você vai estar mais próximo dele. E, assim, para o empresário em si, fique em cima, cobra, que a gente sabe que hoje, querendo ou não, muitos serviços são entregues não da forma que você paga para recebê-los. Em todas as áreas tem o bom e o ruim, né? Exatamente. Então, cobra, fica em cima. Vai fazendo um acompanhamento para não ter perigo nenhum de cair na malha fina, né? Porque quando você cai na malha fina... o leão não dá trégua, não. E quais são os motivos, assim, que levam uma pessoa a parar lá na malha fina? Normalmente, assim, pela sua experiência, o que mais acontece? Normalmente é a falta de algum rendimento que ele teve, a falta de alguma receita que ele não declarou durante o ano. Essa questão que eu te falei dele, eu vou colocando despesa aqui de médico, só que ele esquece que eu tenho que ter a nota, eu tenho que ter o comprovante de que eu tive realmente essa despesa. Qualquer despesa que ele inventar lá... Exato. A Receita vai dizer assim, escuta, você pagou para quem? A Receita consegue cruzar os dados, até esse porque... CNPJ aqui que você está dizendo aí não recebeu esse dinheiro. Exato, até porque ele cruza os dados com o médico que prestou o serviço. Uhum. Então, o médico tem que declarar que teve esse serviço que recebeu prestado esse dinheiro. para X pessoa. Outra questão que, basicamente, que é bem importante, que já é algo recente e é algo que gerou muita polêmica aí em relação ao ano de 2025, são as bets, que eu vou ter que declarar caso eu tenha tido um ganho. Exatamente. A Receita trouxe para a gente um valor aqui, onde diz basicamente o seguinte: eu pego todos os meus prêmios recebidos, diminuo com meus valores de apostas. Se eu tiver tido um lucro de 28.467,21 centavos, eu tenho que declarar isso no meu imposto de renda. E isso vai gerar imposto sobre esse valor? Com certeza. Porque é um ganho. Olha só que doideira, hein? E assim, mas aí ela trouxe outra questão também. Caso meu imposto tenha sido muito grande, eu posso parcelá-lo até em 60 vezes com a parcela mínima de R$200. Então, posso parcelar... O pagamento do imposto. Exatamente. Eu posso parcelar até em 60 vezes, desde que a parcela mínima não seja menor que R$200. Entendi. Então, ele traz essa brecha aí. Uma pessoa que ganhou dinheiro, ganhou, por exemplo, na Bet lá, e não declarou, vamos imaginar, o cara, bets aí, o cara jogou o ano inteiro, ganhou lá 80 pau, ok? E tá feliz da vida, achando que é o Tarcísio Meira dos anos 70, né? E aí a Receita vai saber que ele ganhou essa grana. Exatamente. Vai tributar até 15% em cima do valor excedente, que é em cima desses 28.467. Ou seja, o valor que você falou, 28 mil. Só sem arredondar. Arredondar, 28.400. Se ele ganhou 78, então 15% sobre 50. Exato, sobre o excedente. Até 15%. 7.500, 15% sobre 50. Exato. 7.500 quanto que ele vai ter que pagar de imposto. Que gracinha, hein? Por isso essas parcelas tão grandes, né? 60 parcelas. Ou seja, não é uma notícia muito boa para quem gosta de jogar em bets, não, né? Lembrando que são as bets que são validadas pela Receita. Você entrar lá no site da Receita Federal, tem toda uma lista lá das bets que estão de acordo lá com a lei. E se o cara tiver... só não paga imposto se ele ganhou no bicho, né? Porque aí ele jogou no bicho, deu o leão, ele ganhou, entendeu? Pegou o dinheiro, deixou em casa, comprou verdura, carne, pagou gasolina, beleza.
ninguém vai saber, né? Não tem jeito de saber que você ganhou dinheiro. Agora, se for em algum sistema digital, algum sistema eletrônico, meu amigo, não tem para onde correr, né? Não tem mesmo. Quem ganhou acima de R$28 mil em apostas vai pagar imposto. Exato. Acima desse valor. Você disse aí uma coisa muito interessante, talvez, para mim não passou batido, que eu presto muita atenção, viu? Eu tenho essa característica, eu presto bastante atenção. Você falou, ó, Leal, a Receita ainda não falou muita coisa sobre Pix, né? Sobre rendimento via Pix e tal, o cara que ganhou lá 50 mil, 30 mil, 40 mil e tal. A Receita não foi muito clara ainda sobre esses valores, né? Assim, tributar esses valores em função do recebimento ter sido via Pix. Eu entendi isso correto? Foi isso que você falou? Exato. Pois é. Tá, então existe aí uma esperança para quem recebeu valores via Pix, que a Receita não, entre aspas, não considere tais coisas, tais valores como ganho e tal, não sei mais o que. Beleza. Mas isso pode acontecer. Num cruzamento desse qualquer, pode aparecer lá uma renda acima daquele valor. E por que eu estou te falando isso? O ano passado, eu conversei com um marceneiro e ele me falou que tinha tido um problema grave com o imposto de renda, não por causa do Pix, mas por causa de transferência bancária. Ou seja, exatamente aquilo que eu te contei. O cara fez lá um orçamento de não sei quantos R$1.000 lá, de armário, né, numa casa inteira, num condomínio e tal, mas o quê? Só que grande parte daquele dinheiro era material que ele ia pagar para a loja, lá que ia vender para ele o material, e mão de obra além da dele, certo? Só que ele cometeu a burrice de aceitar a ordem de pagamento na conta da empresa dele. E aí, meu amigo, quando ele fez a declaração, ele não considerou, não. E aí veio a rebordosa. Ele falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Se arrependimento matasse, eu abri a mão até do que eu ganhei. Você não está entendendo. Do tanto de dor de cabeça que me deu. E para provar que eu estava falando a verdade, foi a coisa mais complicada do mundo para mim. Ou seja, uma baita de uma encrenca e quase que ele falou assim, ó, o negócio, eu teria que pagar mais do que eu mesmo ganhei para fazer o negócio, para você ter uma ideia, porque o volume era muito alto, mas aquele dinheiro não foi para mim. Então, que isso sirva de exemplo para todo mundo, que hoje em dia muita gente já virou pessoa jurídica e tal, mas na hora que você faz esse tipo de negócio, você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar recebendo uma coisa que não diz respeito a você, ué. Exatamente. E como é que você vai fazer o acerto de contas lá? Não, entrou 600 mil. E aí, você foi lá e comprou 300 mil de material. Isso no imposto de renda vai funcionar desse jeito? Ou o seu cliente, o material tem que ser comprado no nome do seu cliente? Você precisa prestar atenção nisso. O cara que já tem essa experiência não comete esse erro. Mas muita gente que tem MEI, por exemplo, comete esse erro, entendeu? Exato. Principalmente prestar muita atenção em relação ao faturamento do MEI, né? Que está lá na casa dos 81 mil. Passou disso, muda completamente. Passou disso, já me enquadra em outro regime. Que no caso ali eu iria para o meu Simples Nacional, né? Teria uma carga tributária maior. Essa carga tributária do Simples já é maior, mas em comparação, mas também ela te protege, né? Você não corre o risco de ficar fora daquele... Porque o que acontece quando o cara passa quando no MEI lá, ele fatura mais do que isso? A tributação muda. Tributação muda, exato. Ela fica menor do que... É igual ao Simples ou não? Ou ela maior? No caso, aí teria que ver em qual anexo que ele ia se enquadrar do Simples Nacional. Porque hoje a gente tem 5 anexos do Simples Nacional. Entendi. Cada um anexo daquele... É um tipo de imposto. Exatamente. É uma carga... Vai de 6 até quanto? Eu não tenho um número exato agora. Mas é mais de 12. Isso. Exatamente. Então, assim, cada anexo tem uma linha de
de faturamento. Então, eu posso faturar dentro do Simples Nacional hoje até 3.600.000 pagando os impostos tudo dentro do DAS e até 4.600.000 também, se eu não me engano, para pagar os impostos estaduais por fora. Então, Entendi. essa é a linha do Simples Nacional. Eu acho que está de bom tamanho, né, cara? Porque, sabe assim, se você for pegar... É aquilo que a gente falou aqui no começo, né? O brasileiro tem uma dificuldade enorme de entender o imposto da forma que deveria. E ele tem motivos para isso. Tem motivo. Né? Porque a gente vive num país, infelizmente, desde o descobrimento, né, que uma parte da população se beneficia dos recursos e a grande maioria toma na cabeça. Porque o dinheiro, desde o descobrimento para cá, né, vai o grosso mesmo, o poder vai para uma classe que está lá na ponta da pirâmide e a maioria, abaixo dela, pega as migalhas. Tanto é que quando me irrita quando alguém fala de Bolsa Família, não, porque o Bolsa Família, cara, o Bolsa Família é uma maneira simplória de você fazer justiça a quem paga imposto. Porque se você pegar a população brasileira, fala assim, não, então vamos pegar só a arrecadação dos ricos. Quanto? Vai dar muito menos do que pobre e classe média, mas muito menos. E aí o volume de dinheiro que entra vai muito mais para os ricos do que para quem verdadeiramente pagou imposto. Ou seja, essa lógica, ela provoca nas pessoas uma coisa contra o imposto, né? Fala, não, pagar imposto, você não volta. Não volta é por conta disso. Do mesmo jeito que você tem aí uma desoneração, ou seja, o governo deixa de cobrar imposto. Eu chamo isso, o termo correto é custo tributário, de quase 1 trilhão que o governo deixa de receber por ano no Brasil, quase 1 trilhão. E para onde vai essa grana? Para a classe rica. Entendeu? A Coca-Cola, por exemplo, a última matéria é 500 milhões lá de desoneração em troca dessa conversa fiada que não, que eu vou dar mais emprego. Dá emprego? Você conhece alguém que dá emprego? Eu nunca vi um dando emprego. Ou o emprego é necessário para ele continuar ganhando dinheiro na empresa dele, para ele continuar atendendo ou vendendo produto ou fazendo o quê, para ele ganhar mais dinheiro. Aparece lá um posto de trabalho por necessidade de mercado. O sujeito tem um boteco e aí o boteco tá lá, tem um funcionário. Aí o trem lota e começa e tal, não sei mais o que, e ele começa a perder venda, perder cliente. O cara fala, pô, demora demais, mais o que e tal. Aí ele vai lá e dá mais um emprego? Não, senhor. Ele necessita da mão de obra. Ele precisa colocar mais uma pessoa lá. Ele não está dando emprego coisíssima nenhuma. Esse termo, o sujeito dá emprego, não tem. Isso é papo furado, rapaz. Ninguém dá emprego nenhum, não. Nenhum empresário dá emprego para ninguém. Criar uma vaga de trabalho. Quem cria a vaga de trabalho é o mercado, é a necessidade. Na hora de secar o bagaço, é isso. Exato. Eu acabei de dar um exemplo. O boteco, lotado e uma pessoa atendendo. Aí os caras começam a reclamar, não volto mais aqui, não demorou demais, não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí o empresário, o dono do boteco, fala, não, eu tenho que arrumar mais 2 funcionários. Então, aí eles estão, não, eu vou dar 2 empregos. Dá? Você vai dar nada. 2 postos de trabalho serão criados no seu boteco por conta da necessidade do mercado e 2 pessoas vão ocupar esses postos, vão trabalhar para você ganhar mais dinheiro. Entendeu? Vamos botar os pingos nos is para acabar com essa conversa fiada de que o trabalhador é o ferrado e o empresário é o Deus. É o cara que dá emprego. É o cara que dá emprego, cara. Como assim, cara? Eu não sou a favor de discórdia entre a classe,
o cara que tem a empresa e o funcionário. Não, eu sou completamente a favor de que essa relação seja maravilhosa. Mas ela nunca foi maravilhosa. Por quê? Porque o empregador, ele acha que o funcionário, quanto menos o funcionário ganhar, mais lucro ele vai ter. Ou seja, é uma burrice você pegar o seu lucro, né, e dizer, não, se eu pagar menos, meu lucro vai ser maior. Isso nunca vai acontecer, porque o seu nível nunca vai ser o ideal. Entendeu? E nós estamos falando aqui de merreca. Merreca mesmo, entendeu? Mas, né, essa é uma outra conversa que um dia eu ainda quero ter aqui no Jurubebas com os tais especialistas, sabe? Os especialistas que falam que uma certa classe da sociedade brasileira dá emprego para os outros. Eu quero chamar esses caras aqui para eles dizerem isso para mim. Eu quero ver quem vai ter coragem de dizer isso para mim. Entendeu? Porque emprego ninguém dá. Ele surge de uma necessidade de mercado e o empresário, querendo ganhar mais, vai lá e contrata alguém. Exato. Entendeu? O dia que você me disser, não, tem um empresário ali, o seu João é o seguinte, ele dá um emprego por semana lá, ele aumenta. Hoje a empresa dele precisa de 2 e ele tem 30 trabalhando. Existe isso? Exato. Existe? Não, Meu quadro de funcionários está eu acordo de manhã, não, vou dar um emprego. Não, o cara acorda, o empresário acorda de manhã. Vou aumentar minha folha de pagamento aqui. Eu vou aumentar minha folha de pagamento, hoje eu amanheci com o coração bom, vou dar um emprego. Sabe como é que ele toma essa decisão? É o gerente, é o diretor de operações, é o sei lá quem, falando, pelo amor de Deus, cara, nós já estamos perdendo dinheiro, tem que contratar mais uma pessoa. Enquanto isso, o cara não está exigindo, está praticamente pedindo demissão, ele não vai contratar ninguém, não. Só que aí depois ele vai dizer, não, eu dei mais um emprego. Minha empresa já está dando 10 empregos. Dando. Vai contar essa história para boi dormir. Então, essa relação, né, empresário-trabalhador, ela precisa caminhar para um rumo sabe, um rumo decente, né? Tem que acabar com essa indecência de você achar que o seu empregado, o seu funcionário, o trabalhador da sua empresa não é um parceiro seu. Exato. Cara, eu detenho o capital, o João detém o trabalho. Aí eu junto o capital com o trabalho, eu vou ter lucro e o João também. Não funciona assim, não. Eu tenho o capital, o João não tem nada. Não tem nada. O João vai trabalhar e vai produzir e você vai ganhar com essa produção e ele não tem nada. É isso que você está dizendo para mim? Pois é isso que a sociedade brasileira, a elite brasileira vem dizendo desde 1500. E no mundo tem muitos lugares assim também, desse jeito. Mas a gente vai ter que sair disso. Alguma hora nós vamos sair disso. Não vai ser com a direita, para deixar bem claro, entendeu? Porque enquanto o trabalho no Brasil não tiver o valor que ele tem intrinsecamente, essas relações, capital e trabalho, serão tumultuadas, conturbadas e vão provocar um país cada vez pior. Porque quem tem o capital tem o poder de lobby. Lobby, entendeu? Lobby. E o poder de lobby afeta quem? Os poderes constituídos. O poder do lobby afeta o legislativo, onde as leis são discutidas e implementadas, né, e tal, não sei o quê. Atinge o judiciário, que deveria cumprir as leis, né? E atinge o executivo também, que é quem vai executar aquilo que ficou combinado. Quem tem poder de lobby pode fazer isso variar em situações bastante peculiares. Quem tem o poder do trabalho fica assistindo e tomando porrada. Voltando então ao nosso imposto de renda. O que mais te chamou a atenção agora, nessa live aí que você acompanhou da Receita Federal, que o nosso quem está nos acompanhando nesse programa específico falando sobre isso, não pode deixar de saber, além do que você já falou?
O que mais chamou atenção, tanto é que abriu muita brecha na live da Receita, foi essa questão do cashback, que é algo inédito, jamais existe. E outra questão que eles falaram também que é bastante importante da gente saber é basicamente a declaração assistida. O que é a declaração assistida? Hoje eu vou lá, estou falando que a própria pessoa física, ela vai lá e vai fazer sua declaração de imposto de renda, declaração simples. Querendo ou não, o ser humano não está sujeito a erros humanos. Eu vou lá e coloquei que eu tive R$1.000 de despesas médicas. Sem querer, digitei um zero a mais. R$10.000. Segundo o que foi dito, automaticamente na Receita, ele já vai falar assim, ó, você colocou, não tô falando que você tá errado não, mas você colocou que 10.000 você teve de despesas médicas. Tá certo isso? Então, é uma atualização que eles já estão trazendo que, digamos assim, é uma declaração assistida. Eles vão perguntar isso. Exatamente. Antes de punir. Exatamente. Que aí, querendo ou não, era um valor de... era 1.000, 10.000. É bem acima do valor real. Então, querendo ou não, quando eu fosse finalizar minha declaração lá, tá, malha fina, vai lá e apresenta os outros 9.000 de nota que você tem. Hoje já é o contrário. Para você não ter essa preocupação, digamos assim, essa perca de tempo de retificar uma declaração, eles já vão te dar essa opção, te informar no ato. Assistida. Declaração assistida. Cara, que legal isso, viu? Então, assim, tá facilitando cada vez mais. A gente que vai vendo essa evolução da forma de declarar, a gente vem vendo que cada ano vai nichando mais, vai afunilando mais a questão de recebimento. Hoje a gente já tem a declaração pré-preenchida, que ela já cruza informações de diversos órgãos. Então, está sendo cada vez mais fácil declarar e mais difícil sonegar. Isso que você acabou de dizer é muito importante pelo seguinte, porque primeiro vai facilitar a vida de muita gente que tem condições de fazer uma declaração, a pessoa mesmo, né? Vai lá e tal. E agora, com essa possibilidade, ou seja, o erro ser apontado antes, tipo assim, ó, tal dado, tem certeza que é isso? Aí você vai lá, não é não, corrige. Ou e tal coisa, não, corrige. Ou seja, a hora que a declaração chega num patamar que essa assistência entende como tá legal, aí passa. Ou seja, antes de fazer a merda, alguém tá dizendo, peraí, calma, não é bem assim. E antes disso, antes dessa norma, não era assim. Você ia pra malha fina. Exato. E aí na malha fina é mais problema, não sei o quê, outra declaração, reparação disso, isso daquilo, às vezes multa. Cara, que legal. Talvez a pessoa... muita gente não acompanha o Gov, né? Cai lá no Gov, lá, quando você vê, você vai comprar um trem, seu CPF tá bloqueado. Aí você vai ver, qual que é o motivo? Declarei 9.000 aqui sem querer. Pois agora pode evitar isso. Pode evitar essa declaração assistida pode te dar essa condição. Exatamente. Engraçado, você falou do Gov, né, cara? O Gov, assim, se ele estiver funcionando direitinho, todos os seus rendimentos estão lá para você fazer a declaração. É interessante isso, né? Eu descobri isso há uns 2 anos atrás. Falei, cara, que legal. Você entra lá e aí os seus pagamentos, as coisas que você recebeu, tá tudo lá documentado. Ou seja, isso mostra uma coisa que é uma tendência que agora com inteligência artificial e tal, só vai... Cara, vai chegar uma hora que a gente nem vai falar sobre isso mais. Eu acho que vai chegar uma hora que a declaração, no final lá, ela vai ser emitida para você só conferir, sem você fazer nada. Entendeu? É até engraçado, até tem vários memes na internet falando sobre isso, né? A Receita, ela sabe quanto você recebeu, quanto você tem a deduzir, quanto você tem a pagar.
Aí eu falei, não, você já sabe, me manda o que eu tenho. Eu falei, Pronto. não, pera. Me manda, eu quero vou lá testar sua índole. Exatamente. Não, me manda, eu vou lá conferir, não, realmente. Isso aqui eles também ficaram sabendo. Pois é, ó. Então, beleza, é tanto e tal, tem imposto a receber, tem imposto a pagar, quer dividir em quantas vezes, então, acabou. Mas tudo tem a caminhar que a gente mas parece que nós estamos indo nessa direção. Sim, sim. Essa declaração assistida aí já é um prenúncio disso. Cara, que surpresa, viu, cara? Que surpresa. O que ele acabou de dizer para mim aqui? Ó, cidadão comum, né? Cidadão comum, como eu, como você. Não, eu mesmo vou fazer minha declaração. Beleza, aí você vai lá e tal, não sei o quê, pererê, parará e tal, e faz. Aí a Receita fala assim, mas peraí, isso aqui, tem certeza que é isso? Aí isso aí, não, isso aqui o valor está errado. Isso aqui não. Ou seja, antes de você enviar essa declaração que você mesmo fez, a Receita está acompanhando esse seu, entre aspas, trabalho. E você vai ser liberado para colocar a sua declaração a partir do momento que essa assistência considerar que já está legal. Mesmo assim, pode ainda existir malha fina? Pode. Porque, de repente, a Receita não achou estranho lá que você botou, como ele explicou, 10 mil de receitas médicas, né? E, na verdade, não foi 10, você digitou um 0 a mais, e aí isso vai voltar. Mas só de saber que a Receita já coloca lá um dos seus departamentos para ajudar o consumidor, o consumidor não, o contribuinte, né? O contribuinte a fazer a declaração, na minha opinião, isso caminha na seguinte direção. Vai chegar um tempo, e não vai demorar muito, que no dia tal lá do ano, a partir do dia tal, você recebe no .gov.br lá a sua declaração do imposto de renda para você verificar se concorda. Concordou? Assina eletronicamente e morreu a conversa. Não tem mais malha fina, porque foi a própria Receita que fez. Ela não vai cometer o erro. Cara, se chegar nesse ponto, eu vou lembrar desse podcast. Vou dizer, o Paulo, você lembra? Pois é. A gente comentou, mas está ainda nessa direção, sabia? A tecnologia, a IA em si, ela tá vindo forte para ajudar nessas questões burocráticas, né? E vai ajudar, né? Assim, nesse caso aí vai ajudar. Tanto é que no próprio site da Receita lá, você clicar lá, tem o Léo. Léo digamos assim, a inteligência artificial da Receita, que é o leãozinho. Onde você vai lá e faz uma pergunta, ele já responde. Ele já, não, isso aqui, Paulo, isso aqui você vai jogar nesse campo aqui, isso aqui você vai fazer dessa forma. Então, assim, são informações que eu ajudam acho que cada vez mais. A gente está saindo daquela coisa, né, dos órgãos terem aquele papel né, aquele papel torturador, né? Porque tem gente que tinha medo de passar na porta da Receita, não. Vai que eles me reconhecem. Você entendeu? Então, assim, e isso tá diminuindo, né? Você vê, isso está diminuindo em relação a... Porque a Receita Federal, eu vou te falar, eu acho, na minha opinião, para classe média alta para cima, o maior medo que essas pessoas têm, vocês têm pesadelo com a Receita Federal. Isso. Não é com a Polícia Federal, não é com esse famoso toque-toque lá às 6 horas da manhã, né, não. É a Receita Federal. Porque a hora que a Receita Federal descobre uma maracutaia qualquer, ela vai aonde dói mais nessa gente. Grana. Cara, eu vou te falar, tem um tipo de rico que quando você vai para cima do patrimônio dele, baseado na legislação, né, e tal, ele tem vontade de destruir o planeta de raiva, porque você tocou, parece que no oxigênio que ele se alimenta para viver, entendeu? E só que, assim, tem casos esdrúxulos que a Receita não teria direito? Tem, é claro que tem, né? Ninguém é perfeito. Mas em grande parte dos casos é aquele rapaz não sabia, aconteceu, não sei, é mesmo,
E são milhões, né? Porque a gente fala aqui em 10 mil, 20 mil, 30 mil. Não, muda para milhão, às vezes para bilhão. Adicionar as casas decimais aí. Agora há pouco a Raizen pediu recuperação judicial aí, tem grandes empresas envolvidas nesse grupo e tal. 60 bilhões de dívida, cara. Recuperação judicial. Aí presta bem atenção. Quando essa recuperação judicial ela é aceita pela justiça, todos os credores precisam fazer acordo, esperar para receber e tal. Eu espero que esse negócio aí tenha sido feito de forma ajuizada, viu? Porque é um prejuízo brutal e pode quebrar um monte de gente nessa cadeia de suprimento aí. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando o negócio é dinheiro, recurso, Receita Federal, legislação e tal, nós ainda não temos esse comportamento de procurar, por exemplo, um cara como você, que sabe exatamente o que fazer, conhece o caminho das pedras, sabe principalmente o que você não deve fazer, porque o sujeito que vacila na declaração do imposto de renda, ele não entende essa lógica. Mas não, o principal para você é saber o que não deve fazer, porque o que pode fazer é fácil. Todo mundo faz. Agora, o que não deve fazer, aí você vai ter que procurar um especialista, um cara que sabe, isso aqui não, isso vai refletir para você daqui a pouco. Tem muita gente que comete erro há 3, 4 declarações passadas e que se arrepende lá na frente, né? Exatamente. E é importante procurar um profissional da área para você tirar essas dúvidas, para você, justamente, igual você falou, saber o que não fazer para não ter perigo de cair na malha fina. E, assim, tem até os valores aqui que a Receita já passou referente à declaração. Então, assim, a gente pode chegar de uma multa mínima aqui de R$ 164,00, que é a multa mínima, mais... Essa multa mínima... Para não declaração. Ah, tá. Para não declaração. E poder até 20% sobre o valor não declarado. Então... Assim, já vai aumentando, né? Se você Sabe aqueles 100 mil que você ganhou e não contou pra ninguém? Exato. Dependendo do jeito que você fez isso, é 20 conto que você vai ter que pagar. Exatamente. Olha que doideira. E vai de 160 e poucos até 20% do que você não declarou. 164 é a multa mínima. Tá. Por exemplo, não declarei, já tenho 164 que eu tenho que Declarei pagar. algo errado. Declarei algo errado. Vai lá, retifica e paga o valor a maior ou menor, dependendo da retificação. Se você tem imposto a pagar. Exato. Quando você faz uma retificação, ela só é por isso ou porque você esqueceu um dado? Pode ser que eu... Você esqueceu de declarar alguma coisa? Caiu na malha, eu não declarei um investimento que eu fiz. Tem que ir lá e retificar. Eu conheço um caso de um cara que caiu na malha fina por conta de um rendimento de centavos que ele não declarou. Lá um rendimento do banco, sabe esse rendimento de conta corrente, sei lá? Sei. 16 centavos, um trem assim. Caiu na malha fina por causa disso. É raro, mas... Pois é, mas caiu. Mas caiu. Cai. Por isso que toda informação... Isso mostra que é o negócio automático, né? Exato. Foi lá, apitou, acendeu a luz amarela, separa. Exato. Não tem para onde correr, né? Exatamente. Então, assim, procurar um profissional da área é o indicado. A gente lá da Soma Contabilidades tem uma equipe preparada para imposto de renda, é uma equipe que está lá proativa, que vai saber te falar assim, não, essa documentação que eu preciso, vai te fazer perguntas chaves que vão levar a entender a sua declaração, em qual perfil que você encaixa, se é uma pessoa que tem uma declaração
mais simples, digamos, tipo nível 1, 2 e 3, é algo que não precisa declarar. Você tem muitos bens? Não tem. Você tem investimento fora? Não tem. Tem essa questão das bets agora, que é novidade também. Isso vai enlouquecer muita gente. Exatamente. Muita gente que não está nem sonhando com isso aí vai ficar surpreso, viu? E vou te dizer mais, se não divulgar, ó, quem ganhou acima de 28 mil, né? 28 mil e pouco. 28.400 e pouco. Pois é, quem ganhou acima disso jogando em bets tem que declarar. Se não declarar, pode arrumar uma encrenca com a Receita Federal. Agora, me diz uma coisa, a sua empresa, se eu quiser fazer a minha declaração lá, como é que eu te acho? A Soma Contabilidades hoje, a empresa da qual eu sou colaborador, ela fica hoje ali próximo à Santa Casa, mas você pode pesquisar lá por Grupo Soma, ou no Instagram oficial Grupo Soma, que você clica no link lá, já tem o departamento que você quer conversar, pode ir lá com a gente tomar um café, o café de lá é muito bom, muito bom, se quiser pode ir lá presencialmente, que a gente tira todas as dúvidas. Mas para as nossas redes sociais, oficial Grupo Soma, ou pesquisar mesmo, tem o nosso site, Grupo Soma, ou Soma Contabilidades, que aí já vai aparecer lá o número que você entra em contato e a gente atende lá. Só para deixar bem claro, né, você disse aí, ó, quem ganhou no ano passado 35 mil e qualquer coisa, né, quem ganhou esse valor tem que fazer declaração, primeiro ponto. Quem teve um ganho não tributável acima de 200 mil reais, o que é ganho não tributável? Aquilo que não incide imposto de renda, ok? Ó, eu ganhei aqui um dinheiro qualquer, um lucro que veio da minha empresa, sei lá o que, deu mais de 200 mil, eu tenho que declarar, mesmo sendo não tributável. Quem teve ganho de capital acima de 200 mil ou realizou operação na bolsa acima de 40. Ou operação na bolsa. Então, que ganhou acima de 40 mil de ganho ou de valor? De valor. De valor. Exato. Você que tem uma aplicação na bolsa lá, fundo de investimento, sei lá o quê, acima de 40 mil, então você tem que declarar. Não interessa, você tem que declarar. Não, mas eu não ganhei 35 mil, não tem problema, você tem que declarar. Ah, mas eu não ganhei 200 mil, não tem problema. Você tem 40 mil investido lá, 40 e qualquer coisa, você é obrigado a fazer a declaração. Veja o que eu estou te falando. Não é opcional, é obrigado. Beleza? Então, nesses 4 casos aqui, ó, ganhou acima de 35 mil, tem que declarar na marra. Dinheiro não tributável, ganho não tributável. Ou seja, aquele ganho que não incidiu sobre ele imposto de renda, você vai ter que declarar também. Ganho de capital, você vai ter que declarar. E investimento em fundo de investimento, bolsa, sei lá o que e tal, 40 mil e pouco, já tem que declarar de novo. Outra informação muito importante que ele deu aqui, em relação ao cashback. O que é o cashback? Cashback é o seguinte, vou traduzir o que ele falou. Ó, Leal, o cara ganhou 30 mil em 2025, 30 mil reais. Não tem que declarar. Não vai declarar. Por que ele vai declarar? Não tem, né? 30 mil, beleza. Só que teve 2 ou 3 pagamentos durante esse período de 2025, um pagamento lá de 5 mil e um outro pagamento de 7 mil e um outro de 8 mil, que teve imposto de renda retido na fonte. E esse valor deu lá 500 reais. Antigamente, ele não declarava, porque ele não ganhou 30, né? Mas esse imposto que foi descontado ficou lá, acabou. Tal. Agora não. Agora tem o tal do cashback. Traduzindo aqui do inglês para o nosso bom e melhor português, cashback significa volta de dinheiro. Dinheiro que volta. Mais ou menos isso, né? Então, o cashback vai pegar esses 500 e pouco que foram descontados em 2 ou 3 situações dessa pessoa que, na verdade, não ganhou mais de 30 mil, ganhou 34, né? Mas tinha que ganhar 35 para fazer a declaração, não fez declaração. Esse dinheiro, a Receita vai mandar de volta para ele até o valor de R$1.000. É isso? Exatamente. Então, entendeu? A quantidade de coisa boa. Outra coisa muito importante que ele falou, Leal, agora tem a declaração assistida.
que é a declaração assistida? Você, pessoa comum como eu, qualquer outro, pode fazer a própria declaração. Ó, vou lá, eu mesmo vou fazer, vou correr lá o risco, vou perder, vou dar dor de cabeça lá e tal, mas vou. Se você estiver cometendo algum erro lá, por exemplo, como o que ele citou aqui, ó, você teve despesas médicas de R$1.000, e aí na hora de digitar, você digitou um 0 a mais, e aí ficou parecendo que não foi 1.000 de despesa, foram 10.000. O assistente de declaração lá da Receita Federal chama a declaração assistida por isso, porque vai ter um assistente, seja inteligência artificial ou não, é um assistente. E vai dizer, ô Zé, deixa eu te falar, você tem certeza que é 10.000 mesmo de despesa? Tem certeza? Verifica aí. Aí o Zé vai olhar e fala, não, cara, não é 10 não, é só R$100. Eu digitei 2 zeros a mais. Compreendeu? Isso aqui é valoroso por quê? Porque se você colocar a declaração lá e você colocou, foi, você botou 10, errou, botou 10.000, ela foi. A Receita, daqui a pouco, vai dizer para você, ô Zé, deixa eu te falar, manda para mim aí os comprovantes de R$9.900 que você pagou de despesa médica, que eu só recebi 100. Você botou 10.000, mas nós só achamos aqui registro que você gastou foi R$100 de despesa médica. Compreendeu a importância do assistente? Isso é muito legal. E, na minha opinião, está caminhando para aquela situação de que um dia a Receita vai fazer a sua declaração e vai mandar para você só assinar. E a assinatura vai ser eletrônica, lá no .gov.br. Beleza? Paulo, seguinte, toda vez que a gente chama alguém aqui para falar qualquer assunto, eu imagino o seguinte, quando você estava vindo para cá, dada a importância desse negócio, justamente agora, Receita Federal, declaração, envolvendo milhões de pessoas, deve ter passado pela sua cabeça um monte de coisas que eram fundamentais, que você dissesse aqui, e que pode não ter sido dito. Então a hora é essa. Você pode citar um por um, não tem problema nenhum. Olha, ó, faltou isso, então vamos falar. Faltou aquilo, vamos falar. Ou falar, não, acho que deu para entender, tá tudo bem e tal. Beleza, fica aí à sua disposição. Temos o tempo que você quiser. Então, realmente, você vê, quando vim para cá, eu vim pensando em várias coisas. Muitas a gente tratou igual se fosse um cara observador. Eu falo, talvez eu falo alguma coisa aqui, não decorro muito do assunto, você já vai lá e puxa e fala, não, explica melhor sobre isso aqui. Então, achei muito interessante em relação a isso. E algo que a gente não disse aqui foram os prazos de recebimento. Então, por exemplo, a hora é essa. Eu fiz minha declaração, eu tive valor a receber, quando que eu vou receber? Porque pagar tem que ser no ato. Para receber, eu também preciso. Eu também preciso podia de uma ser na data, hora, né? Também preciso de uma data. Uhum. Então, assim, a Receita ela lançou 4 lotes de recebimento. Quem que vai ter critério para receber primeiro? Idosos, pessoas com deficiência física. Independente do lote. Independente do lote. Então, esses vão ser priorizados para o recebimento. Professores e o pessoal da área da educação. E os lotes, e também aquelas pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e tem o CPF como o Pix principal. Uhum. Então, eu vou receber via Pix, é o meu CPF, então essas pessoas também elas vão ter prioridade no recebimento. Tirando esses casos, a gente tem 4 lotes que vai do dia 29 de maio, o segundo lote 30 de junho, o terceiro lote dia 31 de julho e o quarto e último lote lá por dia 28 de agosto. Então a Receita ela até falou que até junho eles querem fazer 80% dos pagamentos, 80% de tudo que foi declarado, ele já quer fazer essa restituição, passar o valor que eu paguei a mais durante o ano de 2025, digamos assim. Ou seja, aquele imposto que você pagou e que você está tendo restituição porque você teve algum gasto que é dedutível. Exatamente. Essa relação, isso parece meio complicado. Para mim não é complicado não, mas a maioria não consegue fazer. Como assim? Tributável, dedutível, que diabo é isso? Não, tributável é aquele valor que você recebe que o imposto vai incidir. Ó,
nesse caso aqui, tem imposto. Então, esse rendimento é tributável. Essa despesa aqui pode ser ou não dedutível. Quais são as despesas dedutíveis? Despesas médicas, né, incluindo aí odontologia, inclusive, né, e tal, não sei o quê. Acho que está faltando as despesas médicas dos animais. Acho que deveria ter, entendeu? Aquilo que você gasta lá com remédios, sei o que e tal, também deveria estar lá. Enfim, e despesas com educação, que são despesas dedutíveis. E não é total. Não pensa que você, não, mas peraí, então vou fazer um tratamento de 50 mil reais e vai ser. Não é bem assim, não. Tem lá uma quantidade, tem uma tabela, tem um fator a ser aplicado naquilo para dizer, ó, despesas médicas de 50 mil na hora que entra na declaração, considerando isso, considerando aquilo, considerando... Você vai poder deduzir 15 mil. Não é exatamente esse o número, mas é assim que funciona. Então, dito isso, eu acho que ficou muito claro aqui para todo mundo, né? Primeiro, a importância de fazer a declaração. Segundo, que está cada dia mais complicado achar que você pode existir sem que ninguém saiba da sua existência, né? Terceiro, ganhar hoje em dia sem ninguém saber. Eu vou dizer como que acontece se você quiser mudar a sua vida, né? Como é que eu ganho sem ninguém saber? Jogando no bicho, aí você vai ganhar, entendeu? Fazendo trabalhos, pequenos trabalhos, como, sei lá, trabalhando ali como pedreiro, servente, um negócio ou outro, um jardineiro, sei lá, coisas pequenas assim e tal, que você vai recebendo em dinheiro. Em dinheiro. Acontece que o dinheiro também já está com os dias contados. Daqui a pouco ele nem vai existir mais, entendeu? Então, está ficando difícil. Você não só não vai existir de forma que ninguém saiba da sua existência, e segundo, que os seus ganhos, por menor que eles sejam, eles estão sendo pagos de forma eletrônica. E aí, a Receita tem acesso a todos eles. Num clicar, assim, clicou, apareceu lá, João das Couves, ganhou quanto? 10 mil em 2025. E o Zé das Couves? 10 milhões. E o Manuel não sei o quê, ganhou 30 mil. Esses dados estão disponíveis no sistema inteiro. Você já reparou que quando você vai em qualquer lugar pagar uma conta, e aí o cara pergunta assim, débito ou crédito? Você fala débito. E aí você enfia o seu cartão lá numa maquininha, ela identifica. Aquela maquininha não é do seu banco, não, é uma maquininha que está ligada. Então ela identifica, vai lá na sua conta em milésimos de segundo, vê o seu saldo, não sei o que e tal, sabe que pode pagar, paga já. Imagina, com essa tecnologia, se a Receita vai deixar de saber que você está ganhando um por fora, como a gente diz aqui no Brasil, não é isso? Então tá, Paulo, foi um prazer enorme, muito obrigado por essa prestação de serviço, né? Porque você não tem ideia do quanto esse podcast aqui vai ajudar um monte de gente. Bom. Que na hora que chega o momento da declaração, o povo já começa a ter queda de cabelo, né? Porque na cabeça de todo mundo é um negócio extremamente complicado. Cair na malha fina é quase que alguém mandar a notícia que você vai ser preso. É um trem ruim, né? É um negócio muito ruim. Então, a declaração do imposto de renda ainda causa esse temor nas pessoas. Apesar, né, de você ter dado aí excelentes notícias em relação à postura da Receita, que está mudando e vai mudando e vai mudando, e daqui a pouco isso vai acabar e vai descomplicar com certeza. Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo pela sua presença e pela ajuda que você nos deu aqui. Obrigado, Leal. Obrigado pelo convite. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e volto a dizer, se tiver ficado alguma dúvida, procura a gente lá da Soma Contabilidades, vai lá, bate um papo com a gente, tira suas dúvidas, a gente vai te atender da melhor forma possível. Igual você falou, a declaração não é um bicho de 7 cabeças. A gente tende a dar mais ênfase para ela do que o que ela realmente precisa. Mas quando ela é feita por um profissional... Exatamente. Então, é sempre bom procurar um profissional para
para fazer da forma correta e evitar a tão temida malha fiscal, né? Porque na verdade o prejuízo vem depois, né? O cara que faz de qualquer jeito, não, tem um Zé ali na esquina que é bom nisso, tal, deixa eu te falar, vai ficar mais caro. Exato. Acaba ficando mais caro e o problema não é nem o que você vai pagar, é a dor de cabeça que isso traz. Às vezes evita, você está fazendo um negócio, está precisando do seu CPF, de repente está bloqueado. Não, porque não, o cara fez, aconteceu, tal. Ou seja, eu sou completamente a favor do trabalho profissional, porque eu sei o valor que ele tem e eu sei o quanto de risco você corre a menos quando você está em boas mãos. Exato. Entendeu? E uma coisa que eu vou falar que é muito importante, quando você for fazer a sua declaração com um profissional, não tenha medo de falar pro profissional o que você tem, não. Porque a gente só vai... Esse é outro problema. Só vai declarar o que você falar que tem a declarar. Daí, por exemplo, você cai na malha... Ah, não, mas eu tinha um imóvel lá na Baixa da Égua. Eu falei, se você não me falar, eu não vou saber que você tem esse imóvel. Ou seja, o profissional que vai fazer a sua declaração, ele é como se ele fosse um padre no confessionário. Exato. Ou você conta para quem acredita, né? Porque o padre está lá. Oh, meu filho, eu não sei como é que funciona isso, que eu nunca fiz uma confissão, né? Aliás, você já conhece a minha opinião sobre religião, né? O tanto que eu sou... Enfim, mas o padre está lá dentro do confessionário. Aí o sujeito chega lá, diz a regra, né? Para quem acredita nessa bobagem, que funciona assim, ou você fala a verdade, porque alguém sabe os pecados que você cometeu. Você só vai falar lá para aquele sujeito lá que está autorizado por não sei quem, falar, não, você está perdoado. Mas o pecado que você omitiu, alguém lá sabe que você cometeu. Então, no caso da Receita Federal, é mais ou menos a mesma coisa. Você não contou que tem a casa, mas a casa está no seu CPF. E quem te vendeu declarou que vendeu para você. Ou seja, você não falou, né? Você enfiou a cabeça assim na areia e ficou com a bunda de fora, acreditando que aquelas coisas voadoras não vão achar o lugar. Entendeu? Então é o seguinte, o contador, o cara, o especialista lá em finanças, o sujeito profissional que vai fazer a declaração, precisa de todas as informações que são relevantes para a Receita Federal. Todas. Faltou uma, vai dar o pepino. Entendeu? Exatamente. Obrigado, cara. Eu que agradeço. E precisando, a gente está à disposição, tanto do pessoal aqui da equipe, como qualquer um que assistiu aqui, que vai assistir esse podcast. E, sim, peque pelo excesso e não pela falta. É a última fala que eu tenho a fazer aqui para o contribuinte. Beleza. Então, chegou a hora de você dar o seu like aí, né? Porque eu conheço um monte aí que fala, ó, quando tá começando, dá o like agora, senão depois você esquece e tal. Mas eu nunca lembro de falar isso no começo, então é sempre no final. Ó, se você gostou, dá seu like aí, porque o algoritmo, que eu chamo de vigia, né? Ele presta atenção nisso. Ó, tem um like, então alguém gostou. Se gostou, vale a pena mostrar para outras pessoas. E aí você vai ter mais visualizações porque alguém deu o like. Outra coisa que o vigia, o algoritmo presta atenção, é quando tem um comentário. Não importa se o comentário foi mandando você a merda. Não importa. Alguém comentou, então eu vou mostrar para mais pessoas. Só tem uma coisa que é humana, que é o compartilhamento. Que também, se está muito compartilhado, o algoritmo vai entender, não, estão compartilhando, então também vou mostrar para mais pessoas. Mas o compartilhamento é humano. Nesse caso aqui, que foi falando de imposto de renda, você que conhece, né, o tiozinho, a tiazinha, aquele mais apavorado e tal, que precisa saber das informações que a gente passou aqui hoje sobre a declaração, inclusive as novidades, as boas novidades que eu identifiquei aqui na conversa, manda esse programa aqui para ele, fala, ó, assiste aí, viu? Para você não fazer merda depois, né? Você vai ter a chance de perceber o que você tem que fazer realmente para não ter dor de cabeça com a sua declaração, beleza?
No mais, esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. No mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau.